Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos iniciando aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. A câmera tá desligada aqui no Jitsi. Isso. Boa noite, meus amigos. Deus abençoe a todos. Vamos dar início ao nosso estudo desta quinta-feira abençoada, né? Pedindo a Jesus aí que possa nos envolver com muita luz. Boa noite, Sandro. Que a gente possa, né, tá aí sintonizado com o bem, com a luz, com o amor, né, dando continuidade ao nosso estudo. Estamos fechando o estudo de Evangelho, né, fechando no sentido que a gente está terminando essa parte do estudo, né, nós estamos fechando o Evangelho de Mateus, né, e a gente, né, estudou todos os capítulos dele, né, foi conversando aí um a um, né, sobre os capítulos. Estamos no finalzinho, que é aquele capítulo da despedida de Jesus, né, onde Jesus ele dá os últimos direcionamentos ali para os discípulos, né, e conforme já tem trabalhado, né, lembrar, né, o Evangelho de Mateus ele é bem sucinto, né, o objetivo do Evangelho de Mateus realmente é meio ser o que o pessoal chama de ser curto e grosso, né, colocar os temas, as situações, né, colocar ali as informações espirituais, né, num nível de compreensão e de entendimento que facilite, né, e que não entre muito em detalhe, né. O Mateus ele não preza muito pelo detalhe, né, ele não entra muito, né, nos pequenos pormenores da história, né, do Evangelho, né. Nós vamos notar que o Evangelho de Mateus, como a gente já falou várias vezes, né, mas é bom lembrar que ele não tem alguns detalhes, né, e algumas situações que acontecem nos outros evangelhos, né, dado aí, né, o objetivo do Mateus, que é um pouco meio que pregar para o convertido, né. O Evangelho de Mateus, o pessoal que estuda aí, os exegetas, né, como eles se chamam, né, eles falavam que o Evangelho de Mateus tinha por objetivo conversar, né, com o povo de Israel, tá? Mas a gente vai conversando aí, vai trocando ideia, né. Quem tiver aí qualquer dúvida, qualquer questão, lembrando, né, gente, que o estudo é de Evangelho, mas ele não é fechado, né, só no que a gente está lendo, né. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma situação que queira trazer, né, dentro aí da ideia da espiritualidade, né, por favor, né, manda aí, pode fazer pergunta aí pelo bate-papo aqui do Instagram, pode fazer aqui pelo Jitsi, né, e que a gente possa aí, né, trocar, né, boas vibrações, bons sentimentos, né. Então vamos lá fazer a nossa prece e dar início aí para a nossa atividade dessa quinta-feira abençoada. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, agradecemos neste momento pela Tua presença, pelo Teu amparo. Dá-nos força, paz, harmonia, esperança e fé. Permite a cada um de nós a caminhada, o entendimento e, acima de tudo, a paz. Envolve os nossos corações e mentes, fortalece a nossa intimidade e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, né, a gente, na última semana, né, nós paramos aqui, né, no versículo 10 aqui do Evangelho, né, quando Jesus fala para Maria de Magdala, né, para ela avisar os discípulos da sua volta, né, para encontrar com ele, né, na Galileia, né, e é interessante que no Evangelho de Mateus não tem o encontro dos discípulos com Jesus no cenáculo, né, não é relatado o aparecimento de Jesus aos discípulos de Emaús, né, Jesus já aparece direto lá para Galileia, né, vai lá encontrar com eles na Galileia, né, não tem lá o Tomé colocando o dedo na ferida, como diria, né, não tem nada disso no Evangelho de Mateus, não conta essa parte, né. E o que acontece? Quando a gente vai entendendo ali a missão do Cristo, né, quando a gente vai ali, vamos dizer, entrando ali no espírito da letra, né, na essência ali dos ensinamentos de Jesus, vamos perceber que assim como os espíritos nos ensinam, né, assim como a espiritualidade trabalha com a gente uma série de conceitos, né, de expressões espirituais, né, uma série de situações espirituais, né, Jesus também fazia isso com os discípulos, né? Uma coisa que a gente percebe é que o conhecimento espiritual ele é sempre
gradativo, né, na medida que ele vai sendo trazido, né, ele vai sendo colocado para a humanidade à medida que a gente cresce, né, que a gente, vamos dizer assim, se aprimora espiritualmente. Né? Então, muita informação espiritual que nós temos hoje era impossível de aparecer, né, ou de ser trazida na época de Jesus, né, dado as limitações que os espíritos, né, que a gente, né, enquanto encarnado, né, tínhamos tanto de conhecimento, quanto de vocabulário, quanto de entendimento das relações, das bases da ciência da vida, né? Então a gente tinha muita dificuldade de entender conceitos básicos que hoje uma criança aí de segundo ano já sabe, né? Os espíritos, quando eles vão trazer informação para Kardec, lá no Livro dos Espíritos, né, muitas e muitas vezes eles reclamam, né, ou eles, como que a gente poderia dizer, eles ficam incomodados de certa forma, né, com a dificuldade deles expressarem o que eles querem dizer no nosso nível de entendimento. Ele fala assim: o vocabulário de vocês não permite, o vocabulário de vocês não deixa, né? Falta a vocês um conhecimento básico para entender um conceito que nós estamos querendo trazer, né? Então eles têm que trabalhar ali com uma limitação muito grande do ponto de vista mesmo de entendimento da gente, né? Então muitas coisas que eles falam ali, né, muitos ensinamentos ficam aparentemente superficiais por falta mesmo de desenvolvimento e despertar espiritual da nossa parte, né? Muitas vezes a gente tem, né, dificuldades sérias, desculpa pessoal, né? Nós temos dificuldades muito grandes de entender, né, temas e situações espirituais, né? Nós temos às vezes muito problema para pegar ali conceitos que para os espíritos são fundamentais, né, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento ali dos textos ou do evangelho, ou da informação espiritual que eles estão trazendo para a gente. Desculpa pessoal, estou engasgando aqui com a própria fala, né? Mas o que acontece? Então, a questão da ressurreição de Jesus é um desses temas, né? É um tema que por vezes é polêmico. Por quê? Porque assim como tudo aquilo que existiu no passado, né, a continuidade da vida de Jesus após a morte entra, né, dentro daquilo que a gente chama de do esquema mítico, né, do milagre, do sobrenatural, né, do fora da realidade humana. E o processo de Jesus, né, continuar vivendo, ele é tão simples que ele acontece com todo mundo, né? Jesus, né, a diferença é o nível de poder e de possibilidade de Jesus de interagir com a gente. Boa noite, né? Boa noite. Então, assim, todos nós passamos pelo mesmo processo do Cristo. A gente vai despertar uma hora ou outra, né, no mundo espiritual. Né? Claro que a gente sabe das histórias dos espíritos que dormem, dos espíritos que ficam perdidos, né? A gente sabe que a maioria dos espíritos que desencarnam, infelizmente, né, muitas vezes ficam ali presos ali na região ali, né, onde eles viveram, ou na própria casa, ou num ambiente que é familiar para eles, né? Porque dentro dessa questão aí do trabalho espiritual, né, os amigos espirituais vão falar pra gente o seguinte: a mente é tudo, né? A gente sempre fala isso porque quando a gente entender esse conceito, muita coisa vai melhorar na nossa vida, né? Nós somos em essência, né, nós somos vamos dizer assim, em profundidade até, né, aquilo que nós pensamos, né? Nós somos aquilo que nós pensamos, né? Então isso é muito importante para a gente, né, despertar aí para os valores de eternidade, né? Nós somos aquilo que é o reflexo do nosso pensamento. Então vamos lá, vamos começar a leitura aqui do texto aqui que a gente vai conversando, né? E quando iam, né, quem é Maria de Magdala, né, e a companheira lá, né, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes e sacerdotes todas as coisas que tinham acontecido. E congregado eles com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, eles falaram para os soldados espalharem isso. Vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Esse texto aqui é até risível, tá, gente? Porque o soldado romano que fosse pego dormindo na hora do plantão dele, né, seria chicoteado até a morte ou crucificado. Então, né, nenhum soldado romano no pleno, né, não tem dinheiro do mundo que salva sua vida, né? Então isso aqui é meio que uma lorota que foi colocada aqui, né, porque os soldados eles não iam fazer isso,
né? Um soldado admitir que ele estava dormindo durante o momento lá da guarda dele, né? Era um crime passivo com a morte. Então, assim, né? Quem escreveu aqui, quem passou essa informação aqui para o Mateus, com certeza desconhecia o funcionamento do exército romano, tá? Porque não tinha como o soldado dormir, não. Né? Eles poderiam ficar... Tanto é que fala que eles ficaram aterrados, mas não fugiram. Né? Então, assim, pra vocês verem que o negócio... Eles ficaram com medo do que aconteceu, né? Com aquele fenômeno luminoso lá, né? Que foi a desintegração do corpo de Jesus, né? O desaparecimento do corpo físico de Jesus, né? Mas eles não fugiram, não. Tá? Isso aqui é mais para poder... Isso aqui muita gente fala que é um texto que eles colocaram de maneira tardia. Alguém, né, séculos depois ali, achou que era interessante melhorar a história e colocou isso aí, né, para poder dizer que os romanos, né, receberam dinheiro. Né? E eles recebendo dinheiro, né, aí fala aqui, ó, e se isso chegar ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. Não tinha como isso acontecer, não tem nada que... Né, isso é uma questão de organização e da ordem militar romana. O governador não tinha poder para poder evitar a morte do desertor, não, porque era considerado uma deserção, né, gente? Mas isso aí é o de menos, né? Vou continuar aqui, ó. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. O que foi divulgado? Que Jesus morreu e que os discípulos foram lá e roubaram o corpo dele. Tá? Isso aí, com certeza, é um texto que foi colocado depois. Tá? Por quê? Porque aqui você vê ali uma diferença do autor se referindo aos outros como judeus, né? Como se o próprio Mateus não fosse um judeu também. O Mateus também era judeu. Então ele não se referiria, né, aos judeus como um povo separado deles. Até porque, né, conforme a gente fala, né, e a gente está aqui estudando, o Evangelho de Mateus ele é escrito para os judeus. Né? Ele é escrito para o povo de Israel. Então isso aqui fica meio estranho. Tá? E os 11 discípulos partiram para Galiléia. Olha que interessante, né? Então os 11 discípulos vão para Galiléia. Então não tem a aparição de Jesus, como eu falei, não tem o Tomé, né? Não quer dizer que não tem, estou falando que o Mateus não escreve sobre isso, tá? Ele não coloca dentro do texto dele essa informação. Alguém levantou a mão, gente? Alguém pediu fez algum sinal? É só falar, tá, gente? Quem quiser. Né? O Mateus, então, ele não relata isso no texto dele. O que não quer dizer que não aconteceu, quer dizer apenas que no texto do Mateus, né, essa situação ou não chamou atenção, ou viram, ou não acharam que era algo que seria estritamente útil, né? Então, assim, no texto do Mateus, pelo menos, não fala dessas situações todas, tá? E aí, né, Jesus já vai encontrar com os discípulos na Galiléia, olha só. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, no monte que Jesus havia lhes designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Mateus fala disso de maneira muito rápida, né? E outra coisa que é interessante, o Mateus não fala da pesca milagrosa, de Jesus lá conversando com Pedro, né? Eu te amo, aquela coisa toda, nada, né? E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos entre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nada de pesca milagrosa, nada de Pedro, tu me amas, nada dos discípulos conversando sobre, né, nada do cenáculo, nada. O Mateus aqui, ele é o mestre, né, do curto e grosso, né? Ele conta a história da maneira mais sucinta possível, né? E é interessante, né, que o Mateus, ele faz isso, né? O pessoal às vezes né? Muitas vezes o pessoal fala que o Mateus escreve desse jeito exatamente porque o povo de Israel é um povo muito simples. Então, informação demais para quem não estava entendendo nem o mínimo, né? Muitas vezes é perda de tempo. E o gato rouba o parafuso, né? E informação demais para quem às vezes não dá conta é perda de tempo. Ou seja, o Mateus, né, ele enxuga a informação espiritual para que aquele homem simples, para aquela mulher do campo, para aquela pessoa comum, né, que muitas vezes não sabe nem ler, consiga,
né, aprender o Evangelho. Por isso que o texto do Mateus ele é bem mais enxuto que o texto dos outros discípulos, tá? Que já são os textos bem pequenos, né? Se a gente for analisar, o Evangelho é bem pequenininho, né? Principalmente a parte que fala da vida de Jesus, né? Então, assim, é bem interessante a gente lembrar, né, e a gente pensar nisso, né, quando a gente fala que o Evangelho é feito, né, a informação espiritual ela vem de acordo com o nosso nível de entendimento, né? Então, às vezes, a gente espera muita informação dos amigos espirituais, mas nós não damos o necessário, né, ou o respectivo investimento, né, para que a gente possa, né, compreender toda aquela informação, todo aquele conhecimento espiritual, né? Os espíritos eles trazem para a gente aquilo que nós damos conta de aprender, não adianta, né? Às vezes a pessoa fica assim, mas eu queria saber o que eu fui na minha última encarnação, né? Eu queria entender por que acontece isso ou aquilo comigo, né? E a espiritualidade às vezes não fala nada, né? Na maioria das vezes, aliás, porque sabe que nós não damos conta de lidar, né? Nem se a informação for boa, nem se a informação for ruim, né? Quando fala que a gente teve uma última encarnação muito boa, né? Pelo menos o que a gente considera boa, né? Que é uma riqueza, beleza, né? Aquela coisa toda, a gente ressente não ter isso agora. Se falar que a gente fez coisa errada no passado, nós vamos ressentir também porque nós estamos pagando, né? A gente tem essa ideia de que a gente está pagando, tá? A gente não está pagando nada, nós estamos apenas reajustando, aprendendo. É muito diferente pagar de aprender, tá? O que acontece? Nós estamos num nível evolutivo ainda que nós precisamos de experiências que nos ensinem o que? Empatia. A nossa dificuldade espiritual ela chama, né, egoísmo. Que os espíritos falam isso para Kardec. Os espíritos falam para Kardec, a chaga da humanidade, ou seja, aquela situação mais difícil que a gente passa, né, o motivo do nosso sofrimento, o motivo do nosso mundo ainda ser atrasado do jeito que é o egoísmo. Tá? O egoísmo é, acima de tudo, a causa de todas as dores, de todas as dificuldades que o nosso mundo e que a gente, em particular, passa. Né? Quanto mais egoísta, mais apegado. Quanto mais apegado, mais dificuldade de lidar com a perda. Quanto mais dificuldade de lidar com a perda, mais você se prende. Quanto mais você se prende, mais você fica aqui no plano físico, esteja encarnado ou desencarnado. Tá? Porque os espíritos, a maioria dos espíritos, infelizmente, né, ao desencarnarem, permanecem vagando pelo plano físico, diferente de Jesus. Jesus foi lá, ele ficou no plano físico enquanto ele foi necessário. Ele ficou lá, ele podia ir e voltar quando ele quisesse, né? E ele fica no plano físico porque ele queria consolidar na cabeça dos discípulos a ideia de que ele ressuscitou. E isso ele faz como? Aparecendo constantemente para eles, né? É pródigo no Atos dos Apóstolos, né, nas cartas dos apóstolos, até mesmo na tradição cristã, né, os relatos das aparições de Jesus. Né? A gente vai ver o Jesus aparecendo tanto ali para os discípulos que estavam indo para a cidade de Emaús, né, que era o tio dele mais um companheiro, né, o irmão do José, né, que é o Cleófas, né, quanto depois, anos depois, Jesus aparece para o Paulo de Tarso, anos depois Jesus aparece para os outros apóstolos, ele aparece para o Pedro na estrada de Roma, né, naquela cena lá do Pedro fugindo de Roma, né? Jesus indo em direção à cidade de desencontro, né? E aí o Pedro pergunta, onde está? Covades Domini, né? Ele fala em latim, né? Tem até um filme com esse nome. Né? Então o Pedro fala para Jesus, Covade Domini. Né? O que ele está perguntando? Onde vai, Senhor? Né? Aí Jesus fala, estou indo para Roma morrer de novo. Se ela abandonou o povo, estou indo eu. Né? Aí o Pedro volta, né? Fala, não, mestre, eu entendi. Aí o Pedro volta para poder, né, ajudar os cristãos que estavam em Roma, porque os cristãos estavam se sacrificando ali no circo romano, né, e deram um jeito do Pedro fugir. E o Pedro, né, fugiu, né, e quando o Pedro está lá na Via Ápia, lá no finalzinho, saindo da cidade, Jesus aparece para ele. Né? Então Jesus nunca se afastou do plano físico. Né? Aquela cena que a gente vê às vezes, né, em alguns dos evangelhos de Jesus, tem a ascensão, ele subindo para o céu, né, dando tchau, nunca mais volta, aquilo ali, né, a própria história do evangelho prova que aquilo ali já não foi bem o que o pessoal imaginou. Né? O fenômeno pode até ter acontecido, mas Jesus não foi para não voltar nunca mais. Tanto é que Jesus aparece inúmeras vezes. Né? A história do evangelho é repleta de momentos no qual o Cristo aparece e interage com os discípulos. Né? Aparece para o Pedro, aparece para o Paulo, aparece para o João Evangelista, aparece para o João lá na ilha de Patmos, né, que fica conversando com ele lá. Né? Então, assim, Jesus era muito mais ativo
né, do que a gente pode sequer imaginar hoje, né? Então o nível de atividade, o nível de ação do Cristo, né, era algo avassalador. Jesus não parou tempo nenhum. Então, enquanto os discípulos estavam lá chorando, Jesus foi para as regiões abismais, né, foi visitar os espíritos em prisão, como diz lá na Epístola de Pedro, né? É uma coisa interessante, né? O apóstolo Pedro, ele fala para a gente que durante o tempo, né, que não deu nem 2 dias direito, que foi o tempo que Jesus ficou entre a crucificação e a primeira aparição dele para Maria de Magdala, né, Jesus foi crucificado no sábado, né, na sexta-feira à tarde, né, 3 horas da tarde ele já estava morto, né, então ele morre nas 3 da tarde da sexta-feira e domingo de madrugada ele já aparece para Maria de Magdala, não dá nem 48 horas direito, né. E o Pedro relata, né, que segundo a espiritualidade, né, segundo as fontes que o Pedro tem, que eu imagino que são muito boas, né, Jesus estava pregando os espíritos em prisão. Quem que são os espíritos em prisão, gente? Os espíritos em prisão são os espíritos que estão nas regiões abismais, né? As regiões abismais são as zonas mais tenebrosas, né, e profundas, negativamente falando, do nosso planeta, tá? É aquela região que os gregos chamavam de Tártaro, né? A prisão dos titãs, lá onde os titãs ficavam lá acorrentados, lá presos lá pelos deuses, né? Claro que, né? E então Jesus vai a essa região do mundo espiritual para conversar com aquelas entidades, para levar o evangelho dele para elas também, para oferecer ajuda, para oferecer compreensão e para oferecer resgate, né? Jesus vai até essas regiões, né, extremamente desequilibradas, inferiorizadas espiritualmente, para oferecer o seu amor, né? Ou seja, enquanto o pessoal estava lá, né, na sua dúvida lá, Jesus morreu, Jesus não morreu, a morte existe, a morte não existe, Jesus volta, Jesus não volta, Jesus aproveitou o tempo lá da incredulidade dos discípulos. O que ele foi fazer? Foi fazer algo de útil, né? Como todo grande espírito, né, e isso é muito interessante, o Cristo estava sempre ocupado, estava sempre em algum tipo de ação, né? E é sempre a ação do quê? Ação do bem, ação positiva, ação da luz, ação do amor, né? Então o Cristo está sempre ativo. Característica dos espíritos de luz: atividade, movimento, ação, né? Característica dos espíritos inferiores ou espíritos desequilibrados, né? Espíritos atrasados: preguiça, imobilidade, tá? Os espíritos inferiores são os que mais descansam. Por quê? Porque eles não têm nada que fazer, né? Eles estão presos ao que? A ociosidade. Eles nada constroem, nada vivem, nada percebem, né? E apenas se apropriam dos recursos que puderem, né? São seres que vivem exatamente como parasitas, né? E às custas da energia, da vida dos outros, né? Essas entidades aí, né, que os amigos espirituais chamam de espíritos vampirizantes, né? Eles falam muito isso pra gente, nas obras do André Luiz principalmente, né? Espíritos que têm, né, uma vibração tão pesada e tão densa que eles acabam presos ali nas regiões mais inferiores do nosso mundo. E foi para esses espíritos que Jesus foi lá pregar, né? Foi para esses seres que Jesus foi lá levar, né, o sentimento dele, o amor dele, a presença espiritual dele, né, para dizer para esses seres: olha, não é o fim, não acabou não, né? Vocês têm ainda muito pela frente, vocês não estão num inferno eterno, vocês não estão aqui aprisionados para sempre, que aprisiona vocês aqui é a mente de vocês, né? Então Jesus ele vai fazer isso com essas entidades, ele vai lá, vai conversar, né? E por mais difícil que pareça, né, muitos desses espíritos saem dessas regiões inferiores, né, gente? Nós estamos aqui no finalzinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, né, fechando aí o tema do Evangelho. Alguém tem alguma questão, alguma sugestão de tema para a gente estudar nas próximas reuniões de quinta-feira, né? Se alguém tiver alguma sugestão, né, por favor, né, fala aí pra gente aí, dá uma ideia pra gente. Nós estamos precisando de ideias aí pro nosso estudo, tá? Espero que a gente consiga voltar com ele físico lá na casa espírita, né? Apesar das dificuldades que às vezes aparecem aí, né? Mas que a gente consiga retornar, né, com esse estudo, com esse trabalho aí. Eu queria aproveitar e lembrar todo mundo, né, que está acompanhando, que esse domingo agora, nós vamos ter a festa do Universo dos Sonhos, né, que vai ser lá na FUNEC Inconfidentes, aqui no
cidade de Contagem aqui, né? Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, é a mesma escola, tá? Tem esses dois nomes, né? Então quem quiser participar, nos ajudar, né? Já está mais que convidado. Nós vamos lá fazer a entrega dos presentes de Natal, fazer lá uma bagunça boa lá com os nossos acolhidos, né? E no próximo dia 17, né? Sem ser esse sábado agora ou outro, vai ser o dia da nossa entrega de cesta, né? Então a gente está ali na campanha ali para poder adquirir, né, os itens da cesta de Natal, viu, meus amigos? Vocês, né, quem puder nos ajudar aí, nós estamos precisando de todo tipo de item, arroz, né, açúcar, feijão, óleo, né, esses itens, né, que são, né, utilizados aí durante o Natal, tá? Quem puder nos ajudar é muito bem-vindo, né? No mais, nós vamos terminando aí o estudo, né? Como não teve nenhuma pergunta, né? A gente vai interromper, agradecendo aí Jesus pela oportunidade, né? Agradecendo Cristo aí por nos ter dado tanto, né? Por nos ajudado aí nesse estudo que já dura mais de 20 anos, né? Que a gente possa manter a boa vontade, manter, né, o desejo de aprender, que a gente possa se lembrar do Evangelho como uma força criativa, né, uma força de ação no bem, que a gente possa sintonizar, né, com a paz, com a luz, com o amor, que Jesus nos abençoe sempre, né, hoje, agora e em todos os momentos aí da nossa existência, né, para quem for lá no domingo a gente se vê, né, lá na festinha, e amanhã, né, nós temos às 8 horas o nosso tratamento espiritual, né, lá pelo Instagram, né? Quem quiser participar, desde já está convidado, tá certo, meus amigos? Tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.